Ok. Boa noite, começamos então? Vamos começar a nossa live, né? Primeiramente, boa noite a todos e a todas. A OAB Betim dá as boas-vindas e agradece a presença de todos os advogados e advogadas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da OAB Betim. Aproveito a oportunidade para pedir que curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal do YouTube da nossa subseção, o que é muito importante para nós. Quero fazer um agradecimento especial à nossa palestrante, a doutora Maria Cecília Máximo Teodoro, advogada, professora, pós-doutorada pela USLM, Espanha, doutora pela USP e mestrado pela PUC. Doutora Maria Cecília nos honra com sua ilustre presença como palestrante em nossa quinta especial da OAB Betim. Muito obrigado, doutora Maria Cecília, que atendeu prontamente o nosso convite para estar falando sobre um tema de muita relevância e muito atual, a síndrome de patrão. Aproveito ainda para esclarecer e informar aos nobres amigos que assistem pelo canal do YouTube o projeto Terça Legal e Quinta Especial da OAB Betim, que tem como objetivo a educação continuada e levar aos inscritos da nossa subseção conhecimentos jurídicos, como palestras, simpósios, seminários, enfim. E tudo isso, obviamente, para valorizar a advocacia, sobretudo dos nossos inscritos na OAB. Quero cumprimentar e agradecer os membros da Comissão do Direito do Trabalho, da OAB Betim, e em nome do presidente da comissão, o doutor Herbert Nilo Siqueira, cumprimento a todos. Antes de iniciarmos a palestra, gostaria de passar a palavra para a doutora Poliana, para dar boas-vindas à palestrante e falar um pouco mais sobre o webinar do Direito do Trabalho em comemoração do Mês do Trabalhador. Poliana, fica à vontade, tá bom? A palavra agora está com você. Muito obrigada. Quero primeiramente agradecer a toda a comissão, que todos se empenharam bastante, sem a participação de todos, esse momento não seria possível. Quero, como você já disse, que todos os nossos colegas, de profissão, advogados, estão acompanhando aí esse momento, compartilha, divulga, porque esse momento é nosso, então, assim, é muito interessante a participação de todos. E aproveitando o momento para informar que na próxima semana a gente ainda vai ter mais uma palestra, então convido a todos para participar, desse momento. E quero agradecer a doutora Maria Cecília, nossa, profissional assim fantástico, currículo excepcional, e tenho certeza que os próximos minutos vão ser assim de muita aprendizagem, de muito enriquecimento. Então, assim, a gente, na verdade, só tem a agradecer, doutora, pela sua boa vontade e por nos brilhar, na verdade, com a sua participação. Então, eu passo para você agora a palavra, e estamos aqui, loucos, para escutar esse aprendizado que está para vir. Muito obrigada, Poliana. Gostaria de agradecer a todos os componentes da banca virtual aqui, da nossa mesa virtual, na figura do Dr. Esdras, que me fez o convite. Fico muito feliz de falar para o pessoal de Betim. Estava comentando antes da gente entrar ao vivo aqui que eu tenho muito carinho por Betim. Foi lá que eu comecei, pela PUC, há 15 anos, já tem 15 anos. Eu dei aula muitos anos na PUC Betim, espero que aí na audiência tenha alguns ex-alunos meus, que vai ser bom revê-los ainda aqui virtualmente, é o que a gente pode no momento, Uhum. Vocês me deram 1 hora, e aí eu sou obediente, eu devo falar 1 hora aqui para vocês sobre esse tema da síndrome de patrão. Eu vou compartilhar alguns slides aqui, que são imagens que vão ajudar a gente a visualizar isso que vamos falar hoje, certo? E aí vocês poderiam me dizer se já estão conseguindo ver os slides. Sim, doutora. Certinho? Vamos sim. Bom, certinho. Então tá ótimo. Então já vamos mudar aqui. Mudou para vocês?
Perfeito. Mudou sim. Então, vamos lá. A tecnologia, ela, principalmente a internet, né, ela permitiu a passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade uberista. E hoje, por meio do algoritmo, nós temos uma nova lógica de acumulação. Mas nós temos antigas formas e fórmulas de organização e escalonamento social, né, que, embora refinadas, têm o objetivo de sempre, que é uma extração de mais-valia, né, pelo capital. Nada contra a mais-valia, viu, gente? Nada contra a mais-valia. Afinal de contas, quem defende o direito do trabalho acaba que defende o próprio capitalismo. Por quê? O direito do trabalho é um instrumento por excelência que autoriza a extração da mais-valia. É o ramo jurídico que permite ao capitalista tomar a força de trabalho e remunerar o trabalhador aquém do que ele produz de valor e, assim, obter lucro. Então, é o direito do trabalho que fala, não, está tudo certo, você pode tomar a mão de obra da pessoa e remunerar ela aquém do que ela gera de valor para você, mas ela é uma pessoa, então ela tem dignidade, ela precisa ser cidadã e você tem limites a serem observados. O filósofo Istvan Mesaros, húngaro, ele dizia, né, nas suas obras, que o direito do trabalho ele era o contraponto humano do capitalismo, sem o qual o próprio capitalismo implode, porque ele não tem amarras, ele não tem limites. O problema aparece quando o modelo econômico global contemporâneo, baseado nessa nova lógica de acumulação, que eu diria que é selvagem, parece colonizar o Estado, fazendo com que ele abandone o seu projeto social, né, e passe a falhar com os trabalhadores. As grandes corporações agora estão no poder e parece que não precisam mais corromper os políticos, eles são a nova política. Nessas circunstâncias, o capitalismo financeiro ele mostra sua hegemonia e usa dos algoritmos do biopoder e da tomada da subjetividade da pessoa humana. Então, vamos lá mudar o slide. Me digam se está mudando, ok? Tudo certo aí? Mudou o slide? Mudou então, sim, tá. professora. Então, a gente já pegou o ritmo, então. Ótimo. Nessa nova conformação econômica, e também existe uma nova moeda. E essa nova moeda ela é chamada de Big Data, que é o petróleo, né? Como o Pepe gosta de dizer, é o novo petróleo, né? O capitalismo ele agora é cognitivo. Ele extrai não somente o excedente da força de trabalho, mas ele também extrai dados dos seus usuários, né? Dos usuários das redes, das tecnologias. E também as suas subjetividades, o que vem sendo chamado de heteromação, em contraposição à automação. Então, no sentido inverso, né, do que vinha se propagando nas últimas décadas, de que o trabalho humano ia desaparecer, seria substituído completamente pelas máquinas, o que vem ocorrendo é que essas máquinas substituíram muitos postos de trabalho, mas agora eles fazem com que eles sugam o trabalho humano de maneira gratuita, desprotegida e invisível. Isso porque os usuários das redes de computadores e os trabalhadores alienam seus dados de maneira acrítica e voluntariamente, abrindo as suas subjetividades, entregando as suas subjetividades, sua intimidade, seus gostos, sem saber o destino. Como que serão tratadas essas informações, como que isso pode afetar suas vidas. E o vínculo de emprego, a relação de trabalho em geral, ela se apresenta como uma forte coleta de dados, porque na relação de emprego especificamente, em razão da abrangência do desdobramento do poder empregatício, que permite à empresa monitorar o trabalhador, controlar o trabalhador dentro e fora do trabalho, fazendo com que ele acabe alienando a sua subjetividade, entregando a sua privacidade, seu direito à desconexão, seu tempo de lazer. Isso, com a pandemia, ficou muito claro, né? A empresa entrou dentro da nossa casa.
na nossa intimidade, do nosso asilo, eu diria, não mais inviolável. Seria a pós-modernidade, né, essa contemporaneidade chegando à extração de uma mais-valia também pós-moderna? Tudo isso soma-se ao fato de que as pessoas, seja no seu papel de trabalhador, seja no de consumidor, dependentes que são dos recursos tecnológicos, informacionais, comunicacionais disponíveis, elas, além de alimentar o capital por meio da lucratividade decorrente da sua força de trabalho, elas também alimentam através do consumo, né, quando voltam no mercado e consomem os bens, e também passam a servir o capital por meio da disponibilização dos seus dados pessoais. E aí, então, que surge esse Big Data. Então, as mídias digitais, né, elas vão acabar permitindo uma abertura de portas pelas quais os usuários produzem e enviam informações e são induzidos a fornecer dados e informações com um valor muito significativo para o capital. Ou seja, a pessoa humana, ela hoje retroalimenta o sistema capitalista em 3 momentos. No início, como trabalhador, no momento da produção. No momento intermediário, como um cidadão comum, quando ele vai ofertar os seus dados nas redes sociais. E na ponta, como consumidor, quando ele vai lá e adquire os bens. Como as transações e as relações agora são mediadas pela internet, né, elas são pelo computador, pelo smartphone, os comportamentos que antes não eram observáveis passam agora a ser captados. O nome de batismo dessa nova estrutura é o Big Other, né? O grande outro, né? O Big Brother vem daí, que é esse poder que a gente não enxerga, que é algo entre a natureza e Deus ali, entre o céu e a terra, né? E se configura como um regime em rede, né? Que vai registrar, modificar e vai mercantilizar os dados da sua experiência cotidiana. A Google, ela foi pioneira no uso do Big Data e ela mudou a trajetória da empresa porque ela percebeu que ela tinha que usar a tecnologia a seu favor. E aí, para gerar mais lucros e prevendo que o modelo de serviços pagos poderia ter efeito no crescimento do número de usuários, ela optou, então, por um modelo de propaganda. Por isso que, quando a gente abre as redes sociais, a propaganda é exatamente sobre o que a gente está pensando em comprar. Parece que eles adivinharam o que a gente está querendo. Isso não é à toa, isso é o algoritmo. Então, a Google percebeu que ela tinha que passar da fase de capturar o maior esforço físico da pessoa, do trabalhador, para passar a capturar o produto das interações sociais, da cooperação social das pessoas. Então, ela investiu muita tecnologia para conseguir, então, adquirir dados dos usuários como matéria-prima, para ela analisar essa matéria-prima e produzir algoritmos que poderiam vender e segmentar a publicidade. Por isso que quando você fala assim, nossa, meu cabelo está tão seco, e na hora que você abre o Instagram, está lá, creme, cabelo, não sei o quê, cabelo maravilhoso, nananã, e você fala, gente do céu, eles estão me ouvindo? Eles estão te ouvindo. Eles estão te ouvindo. Cuidado com o que você diz. Um outro exemplo é o Street View da Google, que foi lançado em 2007. Autoridades alemãs perceberam que, entre outras coisas, o carro da Street View, quando eles vão filmar, fotografar as ruas, estavam equipados com scanners para escanear as ruas, mas que esses scanners, eles tinham uma tecnologia de extrair dados das redes sem fios, privadas. Então, o carro da Google Street View está passando na sua rua e junto ele está pegando os dados da sua rede de Wi-Fi. E aí foi movido um processo contra a Google e a conclusão foi que a empresa participou na coleta
de dados não autorizados dessas redes sem fio, interceptou, né, intencionalmente esses dados com fins comerciais. Aí a Google foi lá, firmou um acordo de 7 milhões de dólares, né, para ela, troco, e ficou por isso mesmo. Outro exemplo foi o New York Times, né, segundo a publicação, a Uber passou a adotar vídeos de filmagens dentro dos veículos para resolver disputas entre motoristas e passageiros para melhorar a segurança. Aí a empresa, então, a Uber, ela registra os passeios como parte de uma iniciativa de segurança, mas, na verdade, ela está capturando dados. E aí, gente, né, a gente não precisa ser muito esperto para perceber que se ela está filmando a viagem, ela vai saber muito sobre o motorista, muito sobre o passageiro, né? Ela obtém uma imagem mais detalhada ainda da vida dessa pessoa, até quando ela está fora das redes sociais. Ela está pegando um Uber, né, para ir de um lado ao outro. E aí, com requinte jurídico, linguístico, poder econômico, estratégia jurídica, né, essas empresas da era Uber, de plataformas digitais, elas, além de se apropriarem desses dados sensíveis aos seus apps, né, aos dados dessas pessoas que são sensíveis aos apps, elas tentam se mostrar inseridas num modelo de economia solidária e passar a ideia de que o que elas fornecem é um consumo colaborativo. Isso a gente chama de share washing, que é aquele velho ditado, né? Lobo em pele de carneiro ou pele de cordeiro. Essas empresas, então, elas esgotam os trabalhadores ali no tribunal, pagam umas multas ali, que são miséria, são esmola para elas, né? E tem um super retorno. Então, assim, eles sabem quais turmas do tribunal que vão dar o vínculo de emprego, então eles vão lá e evitam o acordo a qualquer custo, fazem acordo, porque isso não entra nas estatísticas, né? Bom, então, o que a gente percebe é que a vida contemporânea mudou muito. Então, a gente percebe que vem se delineando uma sociedade de escassez temporal, em que se observa um desvio indevido de tempo do trabalhador. Seja em seu tempo de trabalho, seja nos seus intervalos de vida fora do trabalho, que parecem que agora desapareceram. E ela vai se tornando uma sociedade do tempo real, totalizante, causando um tempo de não trabalho meramente retórico, incalculável, né? Quem aí pode dizer quanto tempo não trabalha mais por dia? A sensação de que nós temos é que o tempo de trabalho é total. Existe uma ligação muito inequívoca, inegável, entre o trabalho, o tempo e a vida. A falta de um, ou a quantidade insuficiente de um desses, repercute negativamente nos outros, né? E compromete uma vida digna. Então, se eu não tenho vida, não há que se falar em trabalho e nem tempo. Se eu não tenho trabalho, eu posso até ter tempo, mas dificilmente eu terei uma vida digna. E se eu não tenho tempo, eu posso até ter trabalho, mas não vai ter vida também. Essas novas possibilidades de conexão em rede, né, que foram viabilizadas pela revolução tecnológica, encurtaram distâncias, apagaram as barreiras físicas, né? Não existe mais barreira. E imprimiram um novo ritmo na sociedade, um ritmo fugaz, superficial, uma intensidade nas interações travadas em todas as esferas da vida, pessoal, social, política, profissional. A velocidade passa a ser a regra do jogo da vida. E aquela expressão correr contra o tempo, ela passa a ter muito sentido. Porque ser veloz, né, muito mais do que uma qualidade diferencial, um diferencial seu, tornou-se um requisito, uma necessidade. É o tempo real.
No âmbito específico das relações de produção, perpetua-se a ideologia neoconservadora do esforço, que enaltece aquela ideia de que a gente tem que trabalhar com ritmo, intensidade e quantidade de tempo. Isso é aliado às formas telemáticas de se manter o trabalhador, né, conectado ao trabalho. Isso gera uma alteração profunda na sociedade, quase sempre mais benéfica para o capital, porque ele muda substancialmente a relação do ser humano com seu tempo de vida e o seu tempo no trabalho. Então, o que a gente pretende discutir aqui, demonstrar, é que as transformações edificadoras dessa tal pós-modernidade, sob o ponto de vista do trabalhador, convergiram para um estado de absoluta escassez temporal e absoluta atividade crítica subjetiva. Há uma tomada da subjetividade, uma tomada do tempo total do trabalhador. De forma que o nosso descanso, o nosso lazer, as nossas atividades educacionais, os cursos profissionalizantes, a consulta médica, a prática de atividade física, uma alimentação adequada, o convívio familiar, tudo isso virou produto. Tudo isso agora é captado pelo sistema. Isso leva a uma escassez de tempo para a vida fora do trabalho. Porque nós estamos sendo levados a um esgotamento físico e mental, que é o que o Byung-Chul Han, que é um autor sul-coreano, né, fantástico, vem chamando de sociedade do cansaço. Sociedade do cansaço. O Byung-Chul Han, ele caracteriza a sociedade do cansaço como uma sociedade ativa, dopada, no qual o doping viabiliza uma elevação do desempenho sem desempenho. O que ele fala que levaria a um infarto da alma. É curioso notar que essa forma de organização social, ela é completamente diferente da sociedade disciplinar, né, que Foucault falava. Porque ela é uma sociedade que ela se desvincula da negatividade das proibições, do controle, do chefe ostensivo, que era a sociedade disciplinar. E ela se baseia na ideia de liberdade, de ser empreendedor de si mesmo. Então, é uma dialética misteriosa da liberdade, vai dizer o Han. Porque essa liberdade, na verdade, ela se transforma em novas coações. Então, ele vai dizer, o cansaço é o resultado de uma vida destinada ao trabalho. É um estágio posterior ao que o Foucault dizia de adestramento do corpo. Porque agora eu tenho a captura do tempo e dos desejos. O trabalhador, então, achando-se livre, ele é esgotado pela sua própria soberania. Porque ele não encontra mais força em ser senhor de si mesmo. Porque ele explora a si mesmo de modo mais efetivo. Porque ele se abre para tudo e ele se torna extremamente flexível. Então, ele usa do seu corpo, sua mente, seu tempo de vida como uma carta de reconhecimento social. Ele se torna um produto. Então, a negatividade da repressão, do controle, do chefe, do supervisor lá da sociedade de controle, contrapõe-se hoje à positividade, que gera uma violência que o Han vai chamar de neuronal. Neurônio mesmo. Uma violência que faz da pessoa, ao mesmo tempo, vítima e algoz. Detento e guarda. Senhor e escravo de si mesma. Porque a coação pelo desempenho força essa pessoa, que hoje é narcísica, porque ela se expõe como um produto na rede, a achar que é empresário de si mesmo, ser empresário de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, produzir e se vender cada vez mais. É importante a gente considerar também que todo esse padrão de comportamento em prol de se adequar ao modelo de trabalhador produtivo e eficiente, hiperprodutivo, né? Com alto desempenho, é muito reforçado pela cultura consumista imperante.
né? Nós somos insuflados por desejos e não por necessidades reais. Nosso papel de consumidor, a gente jamais alcança um ponto de gratificação, de repousar e falar, não, agora eu estou tranquila. O sistema incute na gente um sentimento de carência e de culpa. Então, a violência ela já não é mais um fator externo, o chefe, o algoz externo ali, aquele cara patrão que cobra, né, e que gera uma violência. A violência é autogerada. Nós somos nossos próprios algozes. E ela é muito mais fatal, porque ela é uma violência praticada por nós mesmos e nós achamos que somos livres. Então, hoje a gente vive na sociedade da informação do tempo real, da velocidade, do controle, da eficiência, do esgotamento, do cansaço, pessoas inquietas, hiperativas, que se arrastam nesse cotidiano, realizando múltiplas tarefas. Então, o que era a violência da negatividade se desloca para a violência da positividade, do sujeito do desempenho rápido, eficiente, né? O que ele chama de positividade é essa violência como resultado da superprodução, do superdesempenho, da supercomunicação, de forma que o tempo de vida livre desaparece, para que a gente tenha tempo de trabalho e de consumo. A própria pausa do trabalho se conserva implícita no tempo de trabalho, porque ela serve, no final das contas, para a gente se recuperar do esgotamento, para que a gente consiga trabalhar no dia seguinte. Então, o capitalista ele só não se apropriou ainda das nossas horas de sono porque ele sabe que elas são necessárias para a gente conseguir trabalhar no dia seguinte. Nessa lógica, as pessoas são cooptadas a serem empreendedoras de si mesma. E o fio condutor é a ideia de liberdade. Mas isso acaba permitindo que todo o fruto das nossas interações sociais sejam captados pelo sistema e, como um bumerangue, essas informações são tratadas pelos algoritmos e voltam como ofertas de consumo. Quase como um passe de mágica, né? E aí a gente fala, nossa, eu preciso disso. Mas essas necessidades são artificiais. Ok, mas se a gente for tentar pensar numa homogeneidade transcendental de valores e sentimentos que predomine, a gente sabe que não é assim, né? É algo irreal. As construções subjetivas, elas estão sujeitas aos contingenciamentos históricos, filosóficos, políticos, né? Inclusive de quem protagoniza o seu tempo. Então, tudo muda, inclusive os mecanismos de dominação, de controle, de sujeição e distração. E, como não poderia ser diferente, o controle e a extração dos atos de produção e das subjetividades também mudou. E aí, talvez, essa seja a grande questão a se abordar aqui, quando a gente fala da síndrome de patrão. Nas relações de trabalho dos tempos atuais, o que a gente observa é um perecimento, a perda do combate entre os contrários. Os trabalhadores parecem padecer dessa doença contemporânea que elimina os opostos, colocando-os a favor do mecanismo que lhes oprime, a síndrome de patrão. A base, né, o pressuposto fático do direito do trabalho é o conflito entre o capital e o trabalho. Quando os trabalhadores passam a eliminar as classes capital e trabalho, e o capitalismo ele faz com que isso aconteça, eu perco a importância do direito do trabalho. Eu apago o conflito, eu apago o porquê da existência desse ramo jurídico. Então, a síndrome de patrão é uma analogia à síndrome de Estocolmo. Mas como eu já estou ficando velha, eu percebi que poucas pessoas sabem o que é a síndrome de Estocolmo. Então, pode ser também uma analogia à síndrome da La Casa de Papel,
né? Que aí todo mundo já sabe. E a síndrome de Estocolmo, ela foi batizada pelo criminólogo e psicólogo Nils Bejerot para explicar os vínculos identificatórios e transferenciais que se desenvolvem nas relações entre torturador e vítima, algoz e padecente. Esses vínculos são de grande intensidade e são potencializados por uma situação limite. Normalmente, uma situação limite de necessidade ou de abuso, sendo que os torturadores, os algozes, aproveitam para seduzir as vítimas. Essas conclusões foram tiradas de estudos realizados após um assalto, em 23 de agosto de 73, eu não tinha nascido, ok? Ao banco Credbanking, em Norrmalmstorg, em Estocolmo, na Suécia. Por isso que ficou chamada de síndrome de Estocolmo. 4 pessoas foram mantidas reféns durante 6 dias. E, curiosamente, ao tentar libertá-las, os policiais se depararam com as vítimas usando seus próprios corpos como escudos para proteger os criminosos. A esse estado psíquico atribuído à vítima, que após certo período de intimidação acaba se apaixonando e se identificando pelo seu algoz, recebeu o nome da síndrome de Estocolmo. Quem já viu a série La Casa de Papel viu que aconteceu a mesma coisa. Síndrome de patrão é um nome que nós damos a esse fenômeno nas relações de emprego, a fim de demonstrar a identificação do trabalhador com seu patrão, ao invés de se identificar com seus próprios pares. Ele se identifica com aquele que explora sua força de trabalho, muito mais do que com seus próprios colegas de trabalho. Embora seja com estes últimos, os colegas de trabalho, que exista a identidade real de situações da vida. Isso pode ser explicado pela relação estabelecida entre o trabalho e o consumo na sociedade contemporânea. Em nosso sistema, o consumir, né, o consumo, foi se tornando, dentre vários outros aspectos, uma condição de cidadania, na medida em que permite a pessoa se sentir pertencente à sociedade, né? Então, quando você fala assim das necessidades básicas, luz, água, comida, vestimento, transporte, se você tem acesso a esses bens básicos de consumo, você é um cidadão. Se você não acessa nem a isso, você está no limbo. Nem cidadão, você não tem nada, né? O consumo, então, ele exerce uma influência direta sobre as referências de pertencimento do ser humano. Porque ele afeta a identificação com determinados hábitos culturais. Mas ele também vai influenciar a forma como as pessoas querem se parecer, né? Com quem elas querem se parecer, com quem elas muitas vezes gostariam de parecer. Então, veja bem, existe um simbolismo presente no ato de consumir, que faz surgir um novo sistema de castas. A gente não tem mais lá a nobreza, clero, escravos, burgueses, não. A gente tem um novo sistema de castas, que é o consumo que define. Porque o consumo ele gera signos de poder e de status. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Olha a minha arrogância. Mas quando você olha uma pessoa, pela aparência dela, 5 minutos de conversa, você posiciona essa pessoa socialmente. Estou mentindo? Não. E as pessoas, elas querem parecer pertencer a classes sociais superiores. E por isso são levadas a consumir cada vez mais bens que têm um símbolo, um signo, que farão com que ela pareça pertencer àquela outra classe. Ou seja, o consumo ele se apresenta como um processo de classificação e diferenciação social, em que os bens, os objetos, são dotados de valores estatutários
funciona como um instrumento eficiente de distinção da pessoa, em razão do valor simbólico que cada produto e o seu significado oferece no seio social. Porque ter aquele bem, ter aquele item, ora me filia no grupo de referência ideal que eu quero, né? Me demarca nesse respectivo grupo, ou em um superior. De forma que todas as pessoas se sentem consumidores, desde aqueles que consomem bens de necessidades básicas, como aquelas necessidades artificiais. Todos se sentem pertencentes à mesma classe, a classe consumidora. Mas essas mesmas pessoas, que são as mesmas, elas não se identificam como trabalhadoras. Elas não se sentem pertencentes à classe trabalhadora. Elas veem em cada colega, em cada par, um inimigo, um concorrente. E aí eu acabo invertendo a lógica emancipatória que o trabalho gerava e que ele pode gerar, de pertencer à classe trabalhadora. Porque quando eu me sinto pertencente à classe trabalhadora, eu me enxergo na minha classe, eu tenho um poder de emancipação, de luta, de coesão, de massa. E aí eu acabo me transformando o trabalho, ele acaba se transformando num mero instrumento de geração de renda para se reverter em consumo, para que eu pareça de uma outra classe. Então, as pessoas invertem a ordem. Eu trabalho e com a minha renda eu consumo. A ordem agora é, eu quero consumir, eu quero parecer daquela classe. Então, eu tenho que trabalhar o tanto que for necessário para conseguir. É através do consumo que o sentimento de pertença surge para o indivíduo. Já não é mais através do trabalho. A gente não escuta dizer que o direito do consumidor é hiperprotetivo, que trata o consumidor como incapaz. Que isso, vulnerável consumidor? Que isso, gente? Para com isso. Para quê? Para que direito do consumidor? Ele escolheu o produto, ele viu lá o produto, ele comprou, ele quis comprar, agora ele quer reclamar? Agora ele quer indenização? Agora ele quer troca? Mas, no direito do trabalho, a gente escuta, não, o direito do trabalho é hiperprotetivo. O trabalhador, que isso? O judiciário está tratando o trabalhador igual incapaz? Ué, se ele trabalhou, ele aceitou as condições de trabalho impostas, agora ele quer questionar? Como se o trabalhar estivesse na esfera da liberdade. Quando, na verdade, trabalhar está na esfera da necessidade. As pessoas trabalham porque elas necessitam comer. Elas precisam se inserir como cidadãs na sociedade. E olha para vocês verem, né? No direito consumerista, o fornecedor de bens e serviços, ele tem deveres legais. Hoje em dia, no direito consumerista, você não pode constranger o consumidor se a dívida dele é para necessidades básicas. Então, a CEMIG não pode cortar sua luz se você não pagar a luz mais. Por quê? Porque é necessidade básica. Então, não pode constranger. E hoje, no direito do consumidor, já se estuda que, se a necessidade foi artificialmente criada pelo sistema, eu também não posso te constranger, que você não é livre. Olha só, o fornecedor de bens e serviços, ele tem outros deveres. Se ele coloca no mercado de consumo produtos e serviços, eles têm o dever de agir de boa-fé. Então, eles não podem empregar práticas abusivas, têm que oferecer padrões adequados de qualidade, segurança, sanar os vícios dos seus produtos e serviços, reparar os danos que esses produtos e serviços ou eventuais práticas abusivas causem ao consumidor. Tudo isso de maneira espontânea, rápida e efetiva, porque senão ele perde o cliente. Mas alguns fornecedores não cumprem essa missão, né, por um ato culposo ou doloso. Tem um autor consumerista, Marx de Saulnier, ele fala que isso é modus solvendi. Ele fala que é uma expressão que ele criou para designar esse modo velado, imposto pelo fornecedor de solucionar problemas de consumo que acabam se traduzindo numa conduta desleal, não cooperativa, danosa,
comumente ainda marcada, né, pela habitualidade. Pensem, serviço de telefonia móvel, internet, pelo qual o fornecedor do bem ou do serviço, ele se vale das mais variadas justificativas ou artifícios para impossibilitar, exonerar sua responsabilidade do problema que ele próprio criou. Então, faça uma ligação com você tentando resolver um problema do seu telefone ou da sua internet, né? Ele fala que esse modo solvente, ele faz com que o fornecedor subverta a ordem jurídica e veladamente tente transferir para o consumidor os seus deveres e custos profissionais que decorrem do problema inicial lá. E aí, o CDC acaba entendendo isso como uma prática abusiva. Então, assim, aquele tempo que você perde tentando resolver o problema do seu telefone, da sua internet, no direito do consumidor já vem sendo entendido como desvio indevido do tempo de vida do consumidor e tem que ser indenizado. Olha, esse problema simples aqui, criado pela própria operadora, eu demorei 1 mês para resolver, então eu tenho que ser indenizado, porque eu perdi 1 mês da minha vida. A gente vai fazer um paralelo com o direito do trabalho, a gente observa que o capitalista, o patrão, ele vai desconstruindo os direitos trabalhistas. Ele vai minando o sentimento de classe do trabalhador, ele vai descumprindo o direito, ele vai desregulamentando, ele vai normalizando a fraude. Isso é um modo solvente trabalhista, de transferir para o trabalhador todos os custos da produção, de eliminar seu tempo de vida fora do trabalho, de tornar o trabalho totalizante. Mas por que a condenação em indenizar funciona no consumo, mas não funciona no trabalho? Por que ninguém questiona o valor dos danos morais no direito do consumidor e no direito do trabalho ele é escalonado? Se o trabalhador ganha menos, ele merece uma indenização menor. Ah, por quê? O sentimento, a honra dele vale menos? Só porque ele ganha menos? O Márcio Túlio Viana, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala que o empregador, o patrão, ele tem em suas mãos a sobrevivência do trabalhador. Porque o crédito do trabalhador é alimentar. O trabalhador depende dele, ele tem premência. Ele depende dele para sobreviver, para comer, para morar. E o crédito civil, não. O crédito consumerista. O tempo não oprime o consumidor. Pode até gerar frustração, ele pode, mas ele, no final das contas, ele pode esperar. Ele não deixa a sua sobrevivência nas mãos do fornecedor, como o trabalhador deixa nas mãos do empregador. Talvez por isso seja tão eficiente no direito do consumidor e no direito do trabalho, não. No trabalho, essa falta de identificação do empregado com seus próprios pares alimenta essa síndrome de patrão. Porque a solidariedade de antes deu lugar à competitividade de hoje, que tenta eliminar qualquer forma de compaixão e tem a guerra como norma, pelo qual, a todo custo, eu tenho que vencer o outro, esmagar, tomar o lugar do outro. O Milton Santos dizia que a competitividade, o consumo, essa confusão, né, da subjetividade, dos espíritos, são o baluarte da contemporaneidade. Enquanto a competitividade passa a comandar as formas de ação, o consumo passa a comandar as formas de inação. A concorrência no trabalho, ao mesmo tempo, é pai e filho dileto da síndrome de patrão. É pai porque faz emergir nos trabalhadores que não se identificam com seus pares, enxergando neles um perigo iminente de tomar o seu trabalho, seu posto de trabalho, e se ver relegado à necessidade, órfão. E é filho dileto, porque decorre do que o Vincent de Galejá chama de demanda por sucesso, fazendo com que o trabalhador se objetifique. Ele se fundamenta nesse desejo que ele acha que é livre, né, que alimenta seu próprio narcisismo, e ele, mais do que nunca, se compara à mercadoria, porque ele tem que se apresentar impecável, ele tem que se mostrar atraente, vendável, a fim de encorajar o patrão a gastar o seu dinheiro comprando sua mão de obra.
não conseguindo mais se identificar com seus pares, né, e tomado pela ilusão que esse desejo é seu, de que ele é livre, esse trabalhador ele é levado, ele é conduzido a consumir e se tornar patrão, tomado pelo temor do fracasso, que nada mais é do que o receio de perder o amor do seu objeto de amor, o patrão. O consumo é o fio condutor desse processo, então, de desidentificação e despertencimento do trabalhador em relação à sua classe, desse apagamento do conflito entre o capital e o trabalho. Consumir se mostra um tempo de felicidade, posiciona as pessoas socialmente. Aí, o trabalhador, com a síndrome de patrão, ele vai agir como se estivesse empregado, mas como se não fosse empregado, desejando que não fique assim por muito tempo, ele quer virar patrão. A síndrome de patrão, ela termina matando no íntimo do trabalhador o sentimento de pertencimento à sua classe. E isso é muito cruel, porque mina a busca por melhorias de direitos, aumenta o estranhamento do trabalho e acaba com a luta. Ela também pode levar o trabalhador a rescindir o contrato de trabalho, porque ele vai considerar mais vantajoso constituir uma empresa, uma MEI, um microempreendedor individual, passando assim a ser patrão, quando, na verdade, a gente sabe que ele está se pejotizando. Na real, ele continua necessitado do trabalho, trabalhando por conta alheia, com dependência e subordinação. Nesse contexto, a síndrome de patrão, essa doença sindrômica, ela apresenta-se fortalecida, porque é um desejo latente do próprio trabalhador exibir a condição de empresário ou de pessoa jurídica, tendo em vista que existe um desmerecimento cultural, né? Existe uma capitulação que diminui o termo empregado. Então, nesse novo contexto, o trabalhador ele tem que ser levado a acreditar que ele é uma mão de obra autônoma, qualificada, livre, flexível, um empreendedor de si mesmo. Né? É o que fala Dardot e Laval. Teoricamente, apto a definir o seu tempo de trabalho, mas que, na prática, acaba por trabalhar como nunca, se tornando seu próprio algoz. E aí ele torna desnecessário o gerenciamento disciplinar, né? O controle da jornada, o gerente, o supervisor, né? Ele tem em cada cliente um gerente, que vai dar as estrelinhas para ele. Os trabalhadores eles acabam se comportando como meros espectadores do direito. Então, ao se tentar definir uma jornada para a gente é frustrado, né, pelo controle do tempo, porque nessa sociedade do espetáculo, o próprio tempo livre ou de não trabalho é apropriado, com o consentimento dos trabalhadores. Nessa lógica, então, o tempo de trabalho ele já não mais coincide com o tempo e nem com o espaço físico empresarial do patrão. O trabalho invadiu o espaço privado, a residência, a vida privada, de forma tão avassaladora que a jornada de trabalho remunerada não mais consegue estruturar o tempo e o espaço social. O sintoma imediato da síndrome de patrão é fazer com que os trabalhadores se identifiquem muito mais com o seu empregador do que com seus pares, negando a contradição capital e trabalho. Por um lado, ele se identifica fortemente com o interesse da empresa, interiorizando a lógica do patrão, seu algoz, cujas normas e valores são afinados com o capital e não com a classe trabalhadora. Por outro lado, ele parece introjetar dócil e pacificamente sua condição salarial de imprevisibilidade, submetendo-se ao risco de uma baixa qualificação, de ser dispensado e a pressão para se trabalhar cada vez mais, acabando por naturalizar uma competição que mais se assemelha a uma guerra. Como toda síndrome, como toda doença, os efeitos são nocivos. O primeiro consiste no esvaziamento do direito do trabalho. E quando os trabalhadores não se reconhecem mais como membros da classe trabalhadora, perdem o sentimento de pertencimento, apagam o conflito entre capital e trabalho,
em nome de um sonho falacioso de ser patrão, de ganhar mais dinheiro, status e poder, isso retira a eficácia das normas e enfraquece o direito do trabalho. O segundo efeito consiste em o próprio trabalhador se voltar contra o direito do trabalho, já que, afinal, através de uma visão individualista, egoísta, narcisista e objetificada, ele observa tão somente o que é bom para si, a curto prazo, de maneira imediata, sem se perceber como membro de uma classe, cuja luta pressupõe reconhecimento entre os pares, consciência de classe, consciência de que estão em lado oposto ao do capital. É importante notar que a síndrome de patrão sutilmente reverbera-se pela tomada dessa subjetividade do trabalhador. O trabalhador, ao vestir a camisa da empresa, absorver o lema, né, que a gente chama de School of Life, ele é levado a fazer o que ama, amar o que faz, permitindo que o empregador passe a controlar até mesmo seus sentimentos. Daí surge um ponto de convergência. Ou ele está pejotizado, ou ele está amando o que ele faz. Então, ele se entrega, ele faz hora extra, ele não reclama, ele topa tudo. É que se obtém esse total engajamento e identificação do trabalhador com a empresa, com o patrão, passando a trabalhar na defesa não dos seus interesses e do seu grupo, mas dos interesses do patrão, apagando, obscurecendo a contradição tão visível de antes entre o capital e o trabalho. Então, é preciso buscar no reconhecimento recíproco, no empoderamento do sentimento de classe, de solidariedade, pertencimento à nossa classe trabalhadora. Nos papéis da organização coletiva, da pressão popular, a cura dessa síndrome de patrão, a fim de que a gente proteja o direito do trabalho. Essa tirinha, eu acho ela muito impactante, né? Que, olha aí, se eu ler no intervalo dos exercícios, eu acabo o livro antes das 4. 2 horas livres, vou render mais na série. O filme tem pouco diálogo, acho que dá para matar um podcast enquanto vejo. A produtividade do lazer é a prova cabal da vitória do capitalismo. Bati a meta. Tem essa música aqui, né, dos Paralamas, que eu gosto muito, que é uma música da década de 90. Eu não tenho tempo de ter, o tempo livre de ser, de nada ter que fazer. Eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar. Nós estamos esgotados, estamos doentes, temos uma falsa ideia de liberdade, de que somos patrões, quando, na verdade, somos reféns, defendendo nosso algoz. Mas, diferentemente da Casa de Papel, o final parece não ser tão feliz. Muito obrigada. Obrigado, professora. Excelente palestra, viu? Muito bom. Estava aqui acompanhando atentamente aqui, professora. E, inclusive, estou aqui também recebendo muitas mensagens no WhatsApp aqui de alguns colegas, alguns estudantes, amigos estudantes de Direito. E aí, professora, fizeram 2 perguntas. Se a professora me permitir, eu gostaria de fazer aqui, formular para a professora. Uma, eu acredito que a professora até respondeu já. Né? A pergunta seria o seguinte: se a ideologia neoliberal é o que produz a identificação do trabalhador com essa classe superior, com essa síndrome de patrão, né? Ou seja, se essa síndrome de patrão ela é, de certa maneira, produzida pelo sistema neoliberal. Quando a gente fala em sistema neoliberal, a gente tem que ter uma visão muito crítica do que a gente está chamando de sistema neoliberal, porque o nome pode induzir a erro, porque o sistema neoliberal, de liberal não tem nada. Ele é um liberal seletivo. Vamos, então, retirar o Estado? Retirar, sim. O Estado está lá desregulamentando, flexibilizando, precarizando, destruindo o direito do trabalho. Então, ele está intervindo. De forma a liberalizar as amarras de proteção social para que a razão econômica tenha liberdade. Então, a gente está falando disso. Se a gente estiver falando desse neoliberalismo, sim, ele é o responsável. Por quê? Ele, além de usar, né, ou extrair a força de trabalho, ele agora também extrai o quê? Subjetividades, hábitos,
seus dados sensíveis. E aí ele devolve para você como necessidades de consumo. E aí, através do consumo, ele te domina, ele te molda. Mas ele faz com que você pense que você é livre. E que essas suas escolhas são livres. E ele diminui a ideia de que ser empregado é bom. Ele vai desmerecendo a ideia de ser empregado, de ser dessa classe. Bacana é ser patrão, bacana é ser empreendedor. Então, eu pergunto aos meus alunos, quantos de vocês aqui serão verdadeiramente empregadores? Né? Com capital social, com indústria, com maquinaria, grana, né? Quantos? A maior parte de nós será o quê? Trabalhadores. Mas a gente não se enxerga assim. Perfeito, entendido, professora. Tem mais uma perguntinha. Quais seriam os direitos e as consequências quando na violação ao direito à desconexão? Então, me parece, isso que foi até um colega estudante de direito, ele está perguntando, quando essa violação do direito à desconexão, quais seriam as consequências para o trabalhador? Em tese, posso te falar um tanto. Inclusive, peço licença cabotina aqui, tem um artigo meu e da Ailana, que foi me orientando de mestrado, que a gente escreve justamente sobre esse tema, que a gente fala que esse desvio do tempo de vida do trabalhador tem que ser indenizado. Mas isso é na teoria, porque na prática eu acho que isso está cada dia mais distante. Né? Eu acho que a pandemia ela acirrou a extração do sangue do trabalhador, principalmente desse que é empreendedor, acha que é empreendedor. Então, você, né, diga-se, de passagem, o motoboy, o motorista de aplicativo, ele carregou a vida nas costas, na canela, né? E é um trabalhador totalmente desamparado do ponto de vista jurídico e social. É um sobrevivente. É a escravidão contemporânea. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, está longe, porque cada vez mais a crise econômica ela vira uma missão, uma conta a ser paga pelo trabalhador. Então, olha, a gente está em crise econômica, o mundo está vivendo uma crise sanitária, está todo mundo fechado, então a gente vai ter que tirar do trabalhador. Sempre. Né? A corda arrebenta para o lado mais fraco. Entendi, professora. Perfeito. Alguns colegas, o doutor Ebert, você teria alguma pergunta, doutor? Não, pergunta não. Eu só queria agradecer a professora Maria Cecília e dizer que isso é um assunto tão importante, mas tão importante que deveria ser levado a todo trabalhador, a todo empreendedor, a toda aquela pessoa que labuta, que trabalha, porque hoje percebe-se de fato que se perdeu esse sentimento de classe, de união, né? Hoje eu tenho uma teoria que eu costumo dizer que é a teoria do egoísmo. Hoje eu olho para o meu próprio umbigo, eu quero saber do meu. O seu, estou nem aí, você que se vire, você que lute, né? Como a expressão hoje utilizada. Então, isso é um tema urgente e necessário que a nossa sociedade, como um todo, deveria ter acesso, né? Então, eu estou até emocionado, professora, porque eu me identifiquei muito com a sua explanação e me comoveu, de fato. Muito, muito, muito obrigado por essa colocação genial e maravilhosa. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que todo mundo se identifica. Né? Ninguém escapa. É verdade, professor. Eu também me identifiquei muito. Professora, muito obrigado, professora, pela sua explanação. Né? Inclusive, a gente tem até um certificado. Eu vou até pedir à funcionária colega nossa da OAB, se ela conseguir compartilhar na tela também, para ficar registrado. É um certificado de coração para a professora, tá? Depois eu vou enviar para você, viu, professora? No WhatsApp, ótimo. no e-mail. Isso aí é uma lembrança, né? Por ter nos prestigiado com seu conhecimento, que eu acho que, de certa maneira, impactou todos aqui, todos
todos que ouviram, né, e os colegas que acompanham essa mesa virtual também. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, professor. Agradecer aqui os colegas que participaram através do YouTube, né, nos acompanhou aqui. E também fazer um agradecimento especial ao Remer, que está acompanhando a nossa live. E lembrar para os colegas que na próxima quinta-feira, né, dia 27/5, neste mesmo horário, às 18 horas, né, a gente vai fazer a palestra também com a professora Ellen Razan, né? O tema vai ser Reforma Trabalhista frente à pandemia. Sou super Mais uma fã. vez, muito bom. Você está convidado também, viu, professora, a assistir. Tá, Joy, muito obrigada. Isso, a gente sempre agradece, as portas vão estar sempre abertas para o professor quando quiser vir aqui. Eu espero que o próximo encontro seja presencial, né? Graças a Deus a vacina está chegando aí. Isso aí. E a gente possa, então, tomar um café, conversar tete a tete, né? Então, tá bom, pessoal. Está encerrado, então, os nossos trabalhos. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, eu acredito que não. Está encerrado. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, professor, e até breve. Obrigada, um abraço a todas e todos aí. Muito obrigada.